Salve igreja, com a paz e graça do nosso Jesus Cristo. Estou grato por esta oportunidade, grato pela confiança da igreja, sou grato também pelas vossas vidas, representando o mês da família hoje também, mas não quero seguir nesse tema, mas que o Senhor continue abençoando a tua casa. Queria ler em Romanos capítulo 5, aqueles que puderem me acompanhar, abrindo sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Que vai nos dizer assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. O irmão pode tomar o seu assento. Glória a Deus, aleluia. Eu escolhi esse tema, como as 5 bases que o cristão ele deve ter. E primeiro é esperar, o segundo é paciência, o terceiro é esperança, o quarto fé e o 5 a certeza. É as 5 bases que a gente tem que tomar como modelo para seguir a Cristo, para vencer os dias maus dentro deste tempo. Sabemos que a gente vive num tempo em que a nossa vida ela tem um limite de tempo para se viver aqui na terra. Deus, quando você nasceu, Deus, antes de você nascer, Ele já contemplava o teu nascimento, mas também Deus já contemplava o teu final aqui em terra. Não é necessário a gente se apegar muito com este tempo, porque esse tempo é passageiro. Mas devemos apegar mais com Cristo dentro deste tempo, porque estamos dentro deste tempo para que Cristo seja glorificado, para que o nome de Cristo seja exaltado em tua vida, para que a tua vida seja vista como espelho, aquele que reflete a imagem de Cristo. Somos a esperança para o mundo perdido. Quando Paulo começa a falar, Paulo fala: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas também no mesmo versículo em diante ele vai também dizer assim: mas também nos gloriamos nas tribulações. E o primeiro ponto, que é esperar, a gente deve guardar nos braços do Pai as nossas preocupações, os nossos projetos, porque quando esperamos temos que lidar com a paciência. Quando passamos pela paciência, entramos nas esperanças e alcançamos a fé. Quando entendemos o que é fé, chega a certeza. E o primeiro ponto é esperar. Esperar no hebraico quer dizer cavar. Significa esperar com expectativa.
quando a gente espera, se torna um pouco difícil esse tempo da espera, porque para muitos esperar não é bom. Mas o Senhor nos ensina como esperar, como devemos esperar no Senhor. A Bíblia vai falar daqueles que esperaram e venceram. O próprio Mardoqueu esperou na porta e foi recompensado. O próprio Daniel esperou tempo para que a promessa se cumprisse, porque o povo veio como cativo, mas o próprio Daniel estava vivendo dentro da Babilônia. E alguém pensou: vai se contaminar, vai deixar os princípios de Deus, vai agora deixar de servir a Deus, porque, escute comigo, tem gente que acredita que ambiente ele muda o crente. Ambiente ele não muda o crente, porque tem gente colocando que ambiente que está vivendo ele muda o seu caráter, ele muda a sua personalidade. Mas o crente firmado no Senhor, ele não muda a sua personalidade aonde ele chegar. O crente ele só tem uma identidade cristã. O crente ele só tem um endereço: céu. Quando a gente se depara, umas vezes, o crente que está mudando por conta do ambiente, é porque ele não soube esperar o tempo, não soube respeitar o tempo de Deus, porque Deus ele pode fazer agora, mas também Deus pode fazer amanhã. Mas se Deus não fazer agora, ou se Deus não fazer amanhã, Deus ele não vai deixar de ser Deus. Mas a gente tem que esperar. Em Salmos 27 e o 14 vai dizer assim: espera no Senhor, anímate, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ainda nos Salmos 25 e 3 e o 5 vai dizer assim: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transmitem sem causa. Aí o 5 vai dizer assim: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Ainda em Isaías capítulo 40 e o versículo 31, e vai nos dizer assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Agora escute comigo: para a gente vencer o tempo da espera, é necessário a gente acrescentar a paciência, que é a segunda base. A primeira foi a espera, e agora é a paciência, porque a Bíblia diz lá no Salmos 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Ou seja, todo ponto que a gente espera, entrega na mão de Deus, confia. Deus ele ouve o nosso clamor. Mas quando a gente coloca a paciência, significa que eu estou respeitando o tempo da espera e a promessa de Deus. Porque não adianta eu querer modificar o tempo para que as bênçãos cheguem diante da minha mão sem que Deus tenha aprovado no céu. Porque tem gente achando que pode fazer a sua bênção chegar sem Deus aprovar no céu. Quando Deus não aprova algo, então isso não significa que o momento de Deus chegou na tua vida. Temos que respeitar, porque o ponto de espera é necessário para a gente entender que quando a gente espera, a gente tem que acrescentar paciência. Para muitos cristãos, esperar Deus é difícil, porque o tempo da espera ele é difícil. O tempo da espera, às vezes a angústia ela vai crescer tão grande que às vezes você vai querer renunciar à tua fé. O tempo da espera ele vai abalar a tua estrutura. Mas o tempo da espera, como eu acrescento a
paciência, aí as lutas diante dos meus olhos elas aparecem, mas com a paciência eu vou vencendo. Pelo dicionário, a paciência ela significa tolerância, virtude, aquilo que não perde a calma. E o exemplo de 3 pessoas que esperaram e tiveram paciência em Deus: Jó, Maria e Sara. Jó, ele teve um momento na vida dele que as turbulências cresceram, que parece que Deus ele retirou os seus olhares diante de Jó. A prova aumentou, e quem estava do lado dizendo: Jó, pode acontecer tudo o que tiver na tua vida, mas eu vou estar contigo de lado a lado. Mas quando a prova aumentou, os próprios amigos de Jó: Jó, tu pecou, tu errou, confessa o teu pecado. Quando Jó pensou que a mão de Deus tinha tocado, aí a Bíblia vai dizer que Deus aparece no capítulo 39. Deus passa 4 capítulos falando com Jó. Jó passa do capítulo 1 ao 39 querendo a resposta de Deus. Só que é necessário, às vezes, a gente entender que nem tudo na nossa vida a gente vai sorrindo. É necessário a gente estar preparado emocionalmente, porque nem tudo na nossa vida e na nossa casa a gente vai viver sorrindo, não. Porque a luta deste tempo, a luta do tempo que estamos vivendo, ela quer não tirar o cristão mais da igreja. Sabe o que ela quer? Deixar o cristão na igreja morto. Para quem está lá fora olhar e dizer assim: mas tem um morto ali dentro, para que eu vou fazer o que dentro da igreja? Mas a Bíblia, ela tem esperança, ela nos ensina a esperar com paciência. E tem exemplo de pessoas que esperaram com paciência e tiveram o seu resultado. O próprio Jó. A Bíblia não relata o tempo que ele viveu chorando, não relata o tempo que ele viveu sofrendo pelos amigos, perseguição, perdendo um filho, perdendo uma herança, perdendo a sua casa, ficando com doença. Mas em momento algum ele procurou se matar. Ele pedia misericórdia a Deus, porque ele não entendia o pecado que os amigos falavam que ele tinha. Mas a Bíblia vai dizer que a cada dia Jó tinha um momento de espera com paciência. Pela psicologia, ela não consegue entender o sofrimento humano, porque ela diz que um sofrimento como o de Jó, o humano ele não aguenta, o humano ele não consegue passar. Esse tempo de prova que Jó passou, a psicologia ela afirma que o homem com a tribulação do tamanho da de Jó, hoje ele não aguentaria 3 dias de vida, porque perdeu o filho, a sua herança estava caindo, os seus amigos julgando, apontando o dedo, massacrando, e o desespero da sua alma agora desacelerou. A sua alma estava tão angustiada que ele andava nas ruas com cagueteira se coçando. Aí imagino eu, alguém que conhecia Jó, dizendo assim: olha, era temente a Deus, servia a Deus, olha o resultado. Mas a Bíblia vai dizer que em todos os momentos de Jó tinha força. Como Jó tinha força? Porque escuta, se a psicologia afirmou que o homem não aguenta 3 dias, ou seja, cada dia que ele estava passando era Deus dizendo: eu sou a tua força, 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 eu sou o teu ânimo. Porque escute, para muitas pessoas ela olha para você e diz assim: mas como é que ela está vencendo? Como ele consegue vencer? Porque deixa eu lhe dizer, você tem bases diante dos olhos de Deus. E a Maria, ela esperou e teve paciência, muita paciência, porque ela recebeu a promessa e disse: do teu ventre vai nascer
o herdeiro da salvação deste tempo. E ficou um pouco confuso, porque foi um anjo que apareceu para ela e disse assim: e o teu ventre não terá DNA. Como é que pode uma mulher grávida não ter DNA? O teu ventre será abençoado por uma luz divina, luz da salvação. Ela teve que suportar o nascimento de Jesus até a sua morte. Quando Jesus completou 12 anos, Jesus já começa a falar para ela: olha, não me assegura, não me prende, porque a preocupação de uma mãe, até quando o homem completa 18 anos de idade, que fica de maior, querendo ou não, é mãe, se preocupa. A minha mãe ainda fala que eu não sou dono de mim, que ela ainda manda em mim. Por mais que eu já estou casado e moro em outra casa, ela diz que ainda manda em mim. Eu respeito isso, porque é minha mãe, a preocupação de mãe. Imagina a mãe de Jesus teve que escutar isso: olha, tu não vai me prender muito não, porque o que eu tenho que fazer ainda, o que eu tenho que fazer e cumprir aqui ainda é muito grande, é muito maior. A minha missão aqui não é ficar parado não debaixo dos teus braços não, porque eu tenho um pai que para onde eu for vai cuidar. E quando ela contemplou a morte de Jesus, ela chorava, mas tentava se conter. Ela gritava, mas tentava se conter, porque ela olhava para Jesus e ela não entendia se olhava para Jesus como filho ou se olhava para Jesus como autor da salvação. Imagina comigo uma mãe ter que olhar o seu filho e disse para ela: olha, é necessário que se cumpra o que está escrito, que o profeta de antigamente falou: eu vou padecer, eu vou ser entregue à morte. Imagina um filho dizendo isso para a mãe: eu vou ser entregue à morte. E a mãe tem que segurar, porque ela sabia que o filho dela veio de um fruto espiritual. Mas ela teve a espera, ela teve a paciência, ela suportou as dores. Aí entra Sara. Sara também foi uma mulher muito paciente. De antemão, ela foi considerada para ser mãe de uma grande nação. E Abraão ser pai de uma grande nação também. Mas ela teve que suportar, porque quando o anjo chegou para ela para dizer que ela ia ter filho, ela se encontrava numa idade de 99 anos. Era como se fosse fora de comum. Mas se Deus falou, não importa o tempo. Se Deus ele prometeu, não tem tempo difícil aos olhos humanos. Para mim pode ser até impossível, mas o Deus que eu sigo, se ele prometeu, ele vai cumprir. Não tem tempo difícil para Deus. Ou seja, essa palavra ela não existe perante os olhos de Deus. Ela teve o seu menino, o seu grande milagre. Mas é interessante que ela quis o menino. Mas o próprio Deus agora diz assim para Abraão: Abraão, pega agora o teu único filho, traz aqui, prepara o teu filho, porque ele vai ser colocado como sacrifício. Imagina comigo agora, você orou tanto, você jejuou tanto, para Deus no final dizer assim: olha, eu não vou fazer isso aqui não, faço da minha forma. Porque o trabalhar de Deus ninguém entende. O trabalhar, a maneira que Deus escolhe fazer, ninguém entende. A medicina não entende, eu não entendo. Aí lá vai Deus: Abraão, me dá agora o teu filho. Aí Abraão vai se dirigindo às montanhas com os seus 2 servos e seu filho. Quando Abraão chega a um certo ponto, Abraão olha para os 2 servos e diz assim: olha, voltai vocês 2. Aí o filho diz assim: pai,
E o cordeiro? Aí ele olha para o menino e diz assim: Deus proverá o cordeiro. Como assim? Deus já tinha falado: Abraão, eu vou querer teu filho. Aí ele olha para o menino, aí o menino diz assim: pai, mas cadê o cordeiro? O cordeiro Deus proverá. Aí quando chega no local, Abraão com aquele coração contrito, mas era um coração temente. Abraão com o coração angustiado, mas era temente. Abraão era servo, mas ele tinha que escolher: obedecer ou sacrificar. Obedecer ou sacrificar. A própria palavra diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Aí lá vai Abraão, preparando a lenha, e o menino alegre: cadê o cordeiro, pai? Ele preparando. Aí olha para o menino, aí o menino diz assim: pai, o holocausto já está feito, e agora? Onde está o cordeiro? Aí ele olha para o menino e diz assim: você é o cordeiro. Imagina o coração do pai, porque era o primeiro filho da promessa. Quando Sara ouviu que ia ter filho, ela riu, e por isso se deu o nome Isaac, porque significa riso. É tão tal que ela já tinha noção que Abraão poderia fazer isso, porque Abraão era um homem muito temente a Deus. Ele tinha paciência. Mas aí, quando Abraão vai pegar a estaca para matar o seu filho, aí Deus brada do céu: Abraão, meu servo, não faça tal coisa, porque eu sou fiel. Eu sou fiel porque eu não sou fiel pelo que você pode fazer a mim. Eu sou fiel porque eu conheço o teu coração. Eu sou fiel porque eu sei que você é temente à minha palavra e temente às minhas verdades. Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes pode estar tudo fora do lugar, mas aí você continua fiel. E muitas vezes alguém diz assim: eu acho bonito isso em você, porque você ainda continua firme. Mas é porque Deus ele te chama de propriedade peculiar. E quando a gente espera com a paciência, não tem que segure o crente diante das dificuldades. A dificuldade vem, aí ele está cantando. A prova vem, ele está cantando. Aí vai para o hospital, ele está cantando. Aí os médicos não conseguem entender essa fé que você tem, essa paciência que você tem. Eu escutei um testemunho de uma mulher que passou 3 meses no hospital, e o médico já tinha dado laudo. Disse para ela: não tem mais jeito. O corpo dela estava ficando travado aos poucos, e ela só conseguia mexer a boca. E alguém perguntou para ela: por que tu canta, sabendo qual é o teu destino? Ela falou: porque o tempo da espera, com a minha paciência, me fez entender que é na provação que Deus aprova. E quando ela começava a cantar, os médicos se alegravam com o cantar dela. Só que os médicos não conseguiam entender essa felicidade dela. Mas a família já estava abalada, porque já estava vendo seu parente partir. Mas ela não. Ela só mexia a boca, mas cantava. Cantava de dia, cantava de tarde, cantava de noite, acordava de madrugada para cantar. E ela não reclamava da sua dor. Abandonada pelo marido, teve um filho pequeno, e o marido não quis assumir o filho. Mas aí ela começou a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Teve uma vez que uma irmã foi visitar ela no hospital e disse para ela: o tempo de cantar no deserto acabou. Eu não sei se você está entendendo.
mas disse para ela: o tempo de cantar no deserto acabou. Prepara agora as tuas estruturas, o teu psicológico, a tua mente, porque os olhos não viram e a mente não imaginou só o que Deus tem preparado para aqueles que confiam no Senhor. E quando ela falou isso, o médico disse: infelizmente só tem mais um mês para você permanecer aqui conosco. Mas quando amanheceu o dia, ela já começou a mexer a mão. E a enfermeira se espantou. Disse: eu não estou entendendo porque você está conseguindo mexer a mão. De repente ela começou a mexer a outra mão. E de repente ela sentou. Aí o médico paralisou e disse assim: eu não sei o que aconteceu, mas aí a outra enfermeira disse: eu sei. A mão de Deus balançou a estrutura dela e disse para ela que o tempo de cantar no deserto acabou. E hoje o nome dela, vou falar o nome dela, é Miriam Pereira. Eu não sei se as irmãs conhecem, ela canta. Miriam Pereira canta bonito. O testemunho dela é lindo. E ela aí está cantando, dando lugar na terra, com as enfermidades um pouco, mas ela está avançando. Já foi desacreditada pelo médico, mas já venceu. Porque há um Deus do céu, que Ele não deixa os seus filhos desamparados. Aí quando respeitamos o tempo da espera, aí a paciência a gente também respeita. Aí agora vai entrar as esperanças. E as esperanças a gente tem. A gente que é cristão, a gente tem essa esperança, que a gente não pode deixar abalar essa esperança de maneira alguma. A primeira esperança é ter uma esperança na graça de Deus e no livramento que Ele nos oferece na tribulação desta vida presente. A segunda esperança: temos a esperança de que chegará o dia em que as nossas tribulações cessarão aqui na terra. A terceira esperança: temos esperança na consumação da nossa salvação. A quarta esperança: temos esperança de uma casa eterna nos novos céus. A quinta esperança: temos a bendita esperança da vida gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A sexta: temos a esperança de receber a coroa da justiça, de glória e da vida. Finalmente temos a esperança da vida eterna. A minha e a tua esperança, ela já esteja aqui certo para acontecer, que é o dia em que o Senhor raiar das nuvens, trocar a trombeta. Alguns estudiosos dizem que a trombeta só orará, mas não é a trombeta, é a voz de Jesus. Jesus vai raiar das nuvens, e quando Jesus raiar das nuvens, Jesus vai chamar. Aí a gente vai escutar o som de trombeta. Aí a Bíblia diz que uma comunhão, onde a gente estiver, a gente encontrará. Agora escute, a ciência ela comprova que a gravidade ela não consegue. Na verdade ela consegue segurar o homem em terra, porque o que segura em terra é a gravidade. Mas quando a trombeta tocar, não vai ter ciência, não vai ter pensamento humano, não vai ter aquele partido que se acha o dono, não vai ter alguém que te persegue querendo te parar, porque quando a trombeta tocar, não vai ter quem te segure diante da chamada de Jesus Cristo. E aí, quando a gente passa pelo ponto da espera, com a paciência, aí a gente tem esperança. Através dessas esperanças, Paulo ele falou muito. E Paulo, quando ele estava preso, ou melhor, antes de Paulo, ele era Saulo. Ele foi perseguidor da igreja. Ele não acreditava em Jesus Cristo. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor marcou encontro com Saulo. E quando o Senhor apareceu diante a caminho que Saulo estava indo, apareceu a luz para Saulo. Aí diz assim: Saulo, Saulo, por que
tu me persegues. Ele diz: quem é, Senhor, que fala comigo? Ele disse: eu sou Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda tem poder para mudar aqueles que perseguem a igreja. Jesus Cristo ainda entra na casa da macumba. Jesus Cristo ainda entra no tráfico. Jesus Cristo ainda resgata aquele que está desenganado diante da medicina. Jesus Cristo tem que ser o centro da tua casa. E aí o Senhor já vai promessa para ele: eu tenho um grande projeto na tua vida, Saulo. A partir de agora, esse teu nome Saulo não vai ser chamado mais. Te darei um novo nome. Te chamarás Paulo. Porque Saulo foi perseguidor da igreja. Agora Paulo vai ser perseguido. Saulo perseguiu a igreja, mas agora Paulo vai ser perseguido. É engraçado, porque era um homem da lei. Era um homem que entendia que o povo que servia a Jesus Cristo tinha as suas esperanças, mas que não acreditava. Agora é interessante que quando Jesus falou com ele, aí ele começa agora a ter esperança nesse Senhor Jesus Cristo que ele chamou. Paulo, quando começou o seu ministério, Paulo começou a falar de Jesus. Era a única palavra: Jesus salva, Jesus batiza, Jesus leva para o céu e ainda tem poder para mudar corações de pedra. Era a única palavra de Paulo. Onde Paulo chegava era: Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura, prepara o homem e leva para o céu. E essas mensagens começaram a rodear para a aldeia. Agora, quando Paulo volta para a sua corte, aí Paulo chega diferente. Até as vestes de Paulo diferente. Aí imagino eu, o rei que confiou a ele naquela época para ele matar os cristãos. Aí lá vem Paulo com a palavra: Jesus cura, Jesus salva, liberta o homem e leva para o céu. Aí eu achei: Paulo, mas que é isso? Tu era um perseguidor da igreja, agora tu está se tornando igreja, Paulo. Mas aquele Jesus me encontrou, mudou a minha vida. E ele está dizendo: eu mudo vida que está ainda desacreditada por corações. E ele afirmou muito essa esperança. Aí entramos agora na fé. Fé, segundo o missionário, é um sentimento de crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Segundo o missionário. Segundo a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vê. Quando a gente tem respeito ao tempo da espera, com a paciência, a gente renova as nossas esperanças. Quando a esperança vem, aí entra a fé. A fé, para muitos, a gente não consegue definir o tamanho da fé. Porque o próprio Jesus disse: se tens fé, você pode mover montanhas. Imagina se a fé que a gente colocar verdadeira em nossos corações, se a Bíblia comprova que pela fé a gente pode mover montanhas. Imagina você colocando uma fé em algo que para os teus olhos, para as tuas esperanças, não vai dar certo. Mas imagina, com um pouquinho de fé tu colocando diante do altar, diante de Cristo, a tua fé. A Bíblia diz que o céu, ele se manifesta diante daqueles que oram com fé. E este tempo eu estava trabalhando. Na mudança de turno, uma irmã chegou para mim. Ela veio conversar comigo. Aí ela olhou para mim. Na hora eu queria até rir, mas eu me controlei. Ela chegou falando comigo e depois ela começou a chorar. Eu achei que fosse até algo grave. Aí ela olhou para mim e fez assim: olha, eu tenho
uma cachorra em casa. E na hora eu olhei para ela e ela disse: mas eu amo tanto essa cachorra porque é a única coisa que me faz lembrar da minha mãe. É a única coisa que me restou em vida. Eu passei um processo muito difícil. E o tempo do meu processo é o tempo que essa cachorra está viva. E aí ela começou a falar, e eu comecei a entender que ela teve um sentimento muito grande pelo aquele animal. Mas aí ela fez ela mandou fazer uma coisa. Ela disse assim: olha, quando tu chegar em casa, tu ora. Na hora eu queria, e aí eu disse a ela: eu vou orar. Mas foi assim, eu disse: meu Deus. Ela fez: mas você vai orar mesmo? Eu disse: meu Deus, minha esposa está orando pro cachorro aqui. Aí eu disse: eu vou orar. Mas ela olhou para mim e disse assim: eu vou perguntar de novo, você vai orar? Aí eu olhei nos olhos dela e disse: eu vou orar pela sua cachorra. Quando eu cheguei em casa, eu me esqueci, fui dormir. Só que, escute, quando a gente promete uma coisa e Deus ele está no meio, o Espírito Santo ele incomoda. O Espírito Santo ele vai incomodar. Aí quando eu detectei que eu peguei no sono, aquela inquietação no meu coração, de repente meu corpo começou a esquentar. Eu disse: misericórdia, vou partir agora. E aí eu comecei a ficar arrepiado. E aí eu orei, eu disse: é porque eu não orei, mas vou orar. Quem sabe, cheguei de madrugada. Aí eu fui entrar de novo. Quando eu fui pegando o sono, aquele inquietação de novo no coração. Aí é aquele negócio na minha mente: tu prometeu, por que tu não vai? A palavra do cristão, independente do que seja, ela tem que ser verdadeira. Se você falou que vai fazer, cumpra. Se você disse que ia dar, cumpra. Porque o céu, ele não te deixará quieto diante da verdade, porque você é verdade. E se você não fala a verdade, o Espírito Santo não está em você. E aí eu orei, comecei a orar: Senhor, não sabia nem como orar, mas orei: Senhor, dá saúde, Senhor, aquele animal. Opa, tu sabe o coração da tua serva. Comecei a orar, em torno de 10 minutos, aí orei, eu disse: meu Deus, que coisa. Aí no outro dia, eu chego no trabalho e fiquei pensando, fiquei com isso na mente. Meu Deus. Quando ela me veio, eu já estava saindo da fábrica, mas ela se atrasou e me chamou. Disse: vem cá. Eu disse: é porque eu vou pegar o ônibus, senão eu vou perder. E você também tem que entrar, porque senão você vai chegar atrasado. Ela disse: não, mas eu quero saber, eu quero que você venha cá. Aí eu fui lá. Minha mente já estava esquecida. Aí ela disse: muito obrigado. Aí eu disse: por quê? A minha cachorra hoje acordou tão alegre, latindo, comendo. Aí eu disse: amém. Eita Jesus, até animal tu cura também. Aí olhou para mim e fez: tu orou? Eu disse: orei, com certeza orei. Ou seja, com a pequena fé, se você colocar no coração, se a Bíblia comprova que ela pode mover montanha, imagina a tua fé, que não pode mover qualquer circunstância diante dos olhos humanos que parece ser impossível. A Bíblia ela relata: se tens fé, tu agrada a Deus. Porque a maior exemplo da salvação não é pelas obras, porque dizer que as obras está errado. Porque tem muita gente dizendo: eu faço isso, eu faço aquilo, mas se tu não tiver fé, tu não tem Jesus Cristo. Porque não adianta ser aprovado só com as obras. Porque o que te salvará é a fé diante da graça de Jesus Cristo. A própria palavra diz em Romanos: somos justificados pela fé. E o que é fé? Eu não vejo, mas eu vou crer. Escute, Wesley, então tu está me dizendo que para eu crer eu tenho que ver? Não. Eu não vou crer em Deus. Se alguém chegar e dizer assim: mas eu só vou crer em Deus se tu orar para Deus abrir mar. Não. Wesley, eu só vou crer em Deus se Deus fazer esse paralítico andar. Não vou.
Eu só vou crer em Deus se Deus me der uma bênção ano que vem. Não vou crer, porque minha fé não está firmada em limites pequenos. A minha fé não é baseada naquilo que eu posso ou mesmo querer. A minha fé está firmada em Jesus Cristo, porque a palavra diz: se tu tem fé, tu tem obras. Se tu tem obras, tem aprovação do céu. Se tem aprovação do céu, tem promessa para a tua vida. Já foi dito aqui: se pedires ao Pai tudo o que quiseres, mas tem porém, se for pela fé, se for pela obra, pedir ao Pai, o Pai vai te conceder. No Antigo Testamento, o homem de fé foi Abraão. Já no Novo foi o centurião de Cafarnaum. Todos eles, ele vai encher a gente de fé. Abraão, porque entregou o seu filho confiando que Deus ia prover o cordeiro. Já o centurião não conhecia Jesus, mas chegou diante de Jesus e disse assim: Senhor, eu sei que tu tens a palavra viva, a palavra verdade. Eu sou homem cuja lei sou respeitado. Se eu disser assim: homem, faz isso, o homem vai fazer, porque eu tenho autoridade, o homem vai fazer. E também tenho conhecimento sobre esta aldeia e procurar os melhores médicos e dizer assim: médico, fica só o meu dispor, os médicos ficam só o meu dispor. Mas o centurião vem com humildade, dizendo assim: Senhor, eu não te conheço, mas eu não sei o que foi que mexeu no meu coração, mas agora eu tenho certeza que tua palavra, ela pode curar o meu servo. É tão interessante que os discípulos estão perto de Jesus e assim: Senhor, este homem aí da lei é um dos aqueles que querem te machucar. Não, peraí, calma, estou vendo humildade no coração, estou vendo fé, porque o próprio Jesus disse assim: nunca vi tanta fé diante desta terra. Vai se assentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó por causa da fé. E eu disse para uma pessoa, e ela questionou comigo: vai ter gente, e eu vou falar aqui porque eu não tenho medo não, vai ter gente que ela não vem para a igreja por conta de suas forças, que às vezes até a gente diz: eita, só vai para a igreja quem, só vai para o céu quem é crente. Mas eu disse para uma pessoa, e com convicção eu disse para as pessoas: vai ter gente que vai chegar no céu, e você vai também. Mas quando você chegar no céu, você vai dizer assim: fulana no céu. Sabe por quê? A fé diante dos olhos de Jesus Cristo e o coração humilde, porque a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele centurião e disse: eu nunca vi tamanha tanta fé. Muitos viram e se assentaram na mesa perante a tua fé. E na mesma hora, lá vem o mensageiro. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas o homem que estava já morrendo se levantou te procurando. O homem é aquele que tu ama, o teu servo que estava na cama à beira da morte, ele está andando. Ou seja, para muitos acreditavam que milagre só acontecia quando Jesus estava perto. Eu não preciso ver Jesus face a face para acreditar que Ele pode fazer milagre em minha vida. Eu não preciso ver paralítico andando para ter certeza que Ele é o autor da minha salvação. Eu não preciso ver porta se abrindo para dizer que Ele é. Mas se eu espero com a paciência, com as esperanças, tendo fé, as portas se abrem. Às vezes eu não consigo enxergar o milagre. Aí tem tanta gente que se assusta com a tua fé. Porque escute, a tua fé, ela tem poder. Ela tem poder tão grande. Vou falar, a fé, a tua fé, ela tem poder tão grande. Eu não sei se você já percebeu, mas se você chegar a um ambiente que está carregado, o ambiente vai começar agora a se tornar em paz. Eu estava no trabalho também. Não vou dizer a religião do homem, para não questão de ética, e também até respeito a amizade. Ele estava no ambiente, ele olhava para mim e dizia assim: tem alguma coisa estranha. Daí eu já notei o que era.
que é que você está achando estranho? Não sei, tem alguma coisa estranha, alguma coisa estranha. Não tô conseguindo me concentrar. Aí eu disse, por quê? Referente a isso, é isso aqui. A religião dele. Eu disse, por que você não está conseguindo se concentrar? Porque todo dia antes de trabalhar, eu falo o nome dele. Não vou falar também. Porque ele me ajuda a trabalhar, a ter força. Mas eu não estou me concentrando. Eu acho que ele não está aqui. Eu disse, por que você acha que ele não está aqui? Ele olhou para mim e fez. Agora já sei. É porque tu tem brilho. Eu não estou falando isso para me gloriar, não. Porque eu não me glorio disso. Não me glorio por estar aqui em cima do púlpito. Eu não me glorio porque o Senhor tem me dado até um pequeno dom de falar. Isso aqui ainda é pouco. Porque as nossas preocupações, as nossas obras, ela é aprovada. E eu não quero ser reprovado diante do altar. E quando eu olhei para ele, eu disse assim, faça o seguinte: se eu estou te incomodando, eu peço a minha retirada. Ele disse, não, você não está me incomodando, mas é uma paz tão boa. Ele falou para mim. Aí o Espírito Santo fala agora de Jesus. Porque eu escutei alguém falando para mim, você não pode falar de dor, porque você é jovem, você não entende de dor, você não entende de sofrimento, você não entende de tribulações. Eu já tenho tantos anos de idade, você ainda vai viver. Eu disse, concordo com você, então eu tenho direito de ficar calado. Mas o Espírito Santo falou assim, não, abra a tua boca e diz assim, de antemão, se ele diz, somente o sofredor vai entender o sofredor, me apresenta. Eu disse, como assim? Fala o meu nome para ele. Aí eu disse, tu conheces Jesus? Eu falo, tu sabe o que ele pode fazer? Já vim falar também. Eu disse, meu Jesus, ele sofreu todas as dores humanas que a gente poderia sofrer. Foi caluniado, foi vendido por moeda barata, foi entregue à morte. Discípulos renunciaram, voltaram para o que era antes. Era alguém chamando mentiroso, filho do diabo, filho da mulher que ele era. E aí eu te apresento Jesus Cristo. Quando eu comecei a falar de Jesus, aí ele olhou para mim, apertou minha mão e disse, eu não sei porque as tuas palavras, ela está querendo fazer eu chorar. Eu disse, não é minhas palavras, é o Jesus e o Espírito Santo me incomodando e dizendo ao teu espírito, alma abatida, alma inquieta, coração quebrantado, sou eu, maior do que qualquer coisa. A Bíblia vai dizer que muitos vieram questionar Jesus, mas Jesus, tu és maior do que Jacó? Jesus, antes de Jacó existir, eu já estava. Antes de eu começar a formar a terra, eu também já estava. Antes de eu vir à terra para ser exemplo de salvação, já foi alinhado no céu uma reunião para o plano perfeito da minha salvação. Fé, ela não está limitada a que eu desejo conquistar. A fé, ela é algo que para muitos eu não posso, eu não vou. Mas quando eu me encho de fé, quando eu me revisto de verdade, quando eu coloco fé no meu coração, não tem porta fechada, não tem medicina, não tem palavra ao contrário direcionada a nós. Sabe por que você ainda não foi abalado? Porque ainda existe fé no teu coração. Porque para muitos, e eu vou falar uma coisa também, um certo homem foi questionado sobre a passagem do povo do Egito sobre o povo
povo de Israel que estava no Egito, em direção ao mar. Ele disse: eu vou lhe questionar uma coisa e vou lhe comprovar. Como um homem crente, ele disse: fale. Você disse a mim que Deus abriu o mar e o povo passou. Ele fez: foi. Mas eu vou lhe comprovar que este rio era abaixo da canela. Ou seja, obviamente não tem como afogar milhares e milhares de carruagens numa canela. Ele disse: Pois eu pensei que a minha fé era pequena, mas a minha fé foi maior do que eu imaginava. Jesus, então quer dizer que Deus afogou a carruagem de Faraó nas águas da canela. Aí ele ficou sem palavra. É fé, é certeza, porque aquele homem foi tentar, pela o que ele disse que estava comprovado, abalar a fé do cristão. Aí o cristão disse: eu pensei que a minha fé era pequena, mas agora, diante do que tu falou, eu tenho certeza que Deus renovou minha fé. Sabe por quê? Se Deus afogou a carruagem de Faraó debaixo da canela, então eu posso acreditar que não tem potestade diante desta terra que mude um coração verdadeiro cristão diante de Cristo. Não tem que segure aquele que está firmado em Jesus Cristo. Aí passamos pelo tempo da espera, passamos pela paciência, vivemos os tempos da esperança, vemos a fé, aí agora entra a certeza. A certeza. O seu significado é a segurança plena, total de convicção. Se eu perguntar aqui, eu acho que todos vão responder. Acho, tenho certeza. Quem tem certeza que vai ao céu, subir ao céu? Fé. Onde? Wesley, eu não tenho certeza do céu não. Porque a minha vida é assim, a minha vida é assim, a minha vida é assim. Mas deixa eu dizer, a Bíblia fala que existe duas atmosferas. Uma atmosfera de paz, uma atmosfera de turbação. Se você não tem certeza da salvação, deixa eu te falar. É preocupante, mas deixa eu te falar. É o diabo querendo confundir as linhas de pensamento da tua cabeça. É querendo dizer a você: não é. Se você é crente, por que acontece isso com você? Se você serve a Deus, por que você passa pela prova? Se tu és tão temente a Deus, por que há isso na tua vida? Se tu és uma pessoa de fé, por que tu só fala que tem fé e não tem fé? E começa a jogar informações, começa a bombardear a mente. Aí a mente começa a sair da direção espiritual. Por isso que tem muitos cristãos se desviando da igreja. Porque a Bíblia diz que muitos estão escutando vozes estranhas. Porque a voz do pastor, ela é mansa e suave. E o bom pastor é Jesus Cristo. A própria palavra diz que Jesus, ele conhece as suas ovelhas. E se a ovelha estiver longe, mesmo ela longe, com o grito do seu pastor, a ovelha, ela consegue escutar. Eu conheço a voz do meu pastor. Eu conheço a voz de Jesus Cristo. Então, se há uma informação na minha cabeça dizendo: se tu tem fé, por que você vive nisso? Então, eu entendo, é batalha espiritual. Se você não fosse tão valiosa ou valioso, porque o diabo ele tenta agarrar a tua alma. Se a tua herança no céu fosse tão verdade como o próprio diabo acredita, porque ele quer tirar o céu da tua vida. Se tu estás na igreja, está na igreja para prestar o culto ao Senhor, para entregar dentro do altar a sua fé, as suas obras, para pedir ao Senhor, para suplicar ao Senhor, e se você está aqui ainda, é porque, deixa eu te dizer, existe um Espírito Santo no teu coração
dentro da tua alma que diz assim: filho, filha, vai mais adiante, porque eu sou contigo. Eu serei eternamente contigo até as últimas consumação dos tempos. É a certeza que nos faz garantir o céu. Em Romanos, capítulo 8, e o versículo 18, vai falar um pouco dessa certeza. Romanos capítulo 8, versículo 18, vai dizer assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. E ainda o 38 e o 39 vai dizer assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando o cristão ele tem certeza, não é a morte, não é as tribulações, porque eu posso dizer sim, a gente vai viver tempo de tribulações, tempo de promessa, mas não é o tempo da tribulação que vai me afastar diante de Jesus Cristo, porque eu estou firmado com a minha fé em Jesus Cristo. Não é a circunstância desse tempo que vai me parar, porque eu tenho certeza de que o céu me aguarda. Não é as aflições que o diabo tenta me afligir com guerras perante a minha alma, porque mesmo que ele alcance meu corpo, ele não consegue pegar na minha alma, porque a minha alma está garantida no céu. Certeza. Temos a certeza de que vamos não ficar aqui em terra, mas vamos raiar cantando santo, 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 todos os dias da nossa vida. Eu fui questionado no trabalho, uma jovem, eu não digo que ela é do grupo ateu, mas ela, a mente dela já está um pouco, ela começou a me perguntar se Deus existe. Ela me perguntou assim: se Deus existe, por que Deus permite que crianças morrem? Aí o Senhor fala, me incomodou no coração. Aí eu deixei ela falar, eu já estava com a palavra no coração, mas ela começou a falar. Ela veio calada, ela achou que eu estava sem convicção do que ia falar, sem certeza, abalado, preocupado, pensando, mas eu já estava com a palavra no coração. Aí ela disse: se Deus existe, por que pessoas inocentes morrem? Deus não é tão bom? Aí o Espírito Santo falou no meu coração: Deus, ele não é injusto. Agora eu vou falar. Deus, ele é justiça. Eu disse para ela assim, ela olhou para mim, ela fez: eu sei que ele é justiça. Pessoas inocentes morrem todos os dias. Isso aí no que Deus ele pode intervir, Deus pode intervir, mas eu vou falar uma coisa. Você conheceu o processo da criação? Ela não. Você sabe como deu a herança do pecado na criação? Ela não. Vou começar a falar. Isso ia trabalhando. Só sei que o homem lá, ele disse: eu vou parar porque eu quero escutar isso também. Parou as máquinas. Ele disse: eu quero escutar isso também. Aí eu comecei a falar: o processo da criação. O pecado, ele veio de herança. Por mais que uma criança ela nasce, ela já nasce não pecando, mas ela nasce herdando o pecado daquele que já tem pecado. Hoje a humanidade, ela está vivendo consequência humana. Hoje a humanidade, ela está sofrendo pelas consequências de atitudes humanas, opiniões humanas de homens. Muitos hoje estão sofrendo porque homens estão pensando em si mesmo. Presidente colocando o seu poder diante de uma nação, dizendo: aquela nação tem que ser atacada, porque eu acho que é isso, vai ser assim. Consequência humana.
Só que tem um porém. Se a minha Bíblia já comprovou que se gloriamos nas tribulações. Aí eu disse para ela: antes de Deus resolver criar a humanidade, Deus já tinha resolvido uma reunião no céu. Sabe como foi essa reunião? Ela disse: não sei. Eu disse: essa reunião, Deus começou a formar a terra, deu vida à terra, separou as águas e disse: água, tu vem até aqui. Foi, formou os ventos e disse: vento, tu vai para lá, tu vai dar a volta aqui. Deu firmamento à terra e começou a formar a terra, porque a terra era sem forma e vazia. Aí o Senhor começou a criar. Cada dia Deus criava a sua coisa. Cada dia Deus criava o seu projeto, isso tudo em reunião. No último dia, aí Deus disse: ainda está faltando. A terra ainda não tem o ser que me adore. Por mais que a Bíblia comprova que a terra, ela clama, as árvores, ela clama, as águas, ela clama, porque a Bíblia diz: se você não quiser cantar, existem montanhas que louvam o Senhor. Eu acredito. E aí, quando o Senhor, no último dia, disse: está faltando alguma coisa na terra, a terra ainda está faltando alguma coisa que é para me adorar. Vou criar uma imagem semelhante. Só que quando Deus decide criar, existe 3 seres: Pai, Filho e Espírito Santo. Aí quando Deus diz assim: vou criar, aí um ser se levanta e diz assim: perdão, Pai, mas eu quero falar. Se esse ser se assemelhar à criatura que foi banida do trono celestiais, que era Lúcifer, se ela pecar, se ela querer ser maior do que você, como é que o Senhor vai fazer? Aí a Bíblia diz que houve silêncio no céu. Aí Deus disse: não vou criar mais a homem, a imagem e semelhança. Aí lá vem Jesus: Pai, posso ter a oportunidade de falar? Deus concede a oportunidade ao filho. O filho se apresenta diante daquela reunião: Pai, cria o teu projeto. Mas se o projeto de Deus falhar, se o projeto de Deus querer ser maior do que Deus, Pai, eu renunciarei no meu trono de glória. Eu renunciarei, abdicarei desta glória que eu estou vendo diante dos céus, para dar vida. Aí o céu começa agora a se manifestar, porque o ser celestial dizendo: tu vai abdicar a tua glória, renunciar a tua coroa, renunciar as tuas vestes para ser humilhado perante esta criatura. Jesus disse: eu vou. Pai, cria. Porque Deus queria uma adoração na terra. Fomos criados para adorar a Deus em espírito e em verdade. E eu disse a ela: antes de Deus fazer a humanidade, a reunião já estava feita. Jesus disse: se ela pecar, eu renunciarei, pagarei com meu sangue. O sangue de Jesus comprou você, e esta é a certeza que eu tenho, que quando Ele disse: eu vou voltar ao Pai, para que lá eu vou preparar lugar, para que aonde eu estiver você também vai estar também, para que aonde eu estiver com o Pai você vai estar também. E esta é a promessa que a gente acredita, e esta é a certeza que a igreja deve acreditar. A igreja tem uma certeza que é as moradas no céu. Por isso temos certeza que este tempo vai passar. A nossa certeza não está firmada em opiniões humanas, porque Deus é maior do que a opinião do homem. Deus é maior do que o coração do homem. Deus está dizendo: o que eu tenho preparado para você é ruas de ouro, mansões celestiais. Preparei umbrais da minha casa para que quando você entrar, tenha um novo nome te esperando. E assim eu quero agradecer a oportunidade. Tudo que eu falei aqui
São bases que a gente cristão deve ter. Se a gente não tiver uma base, a gente vai ser cedido diante das aflições humanas que estão perante os nossos olhos. Mas a gente vai vencer. Eu acredito que a igreja vai vencer. As coisas vão bem, as portas vão se abrir, porque confiamos no Deus no céu, que Ele é dono do ouro e da prata, e Ele pode fazer o que o homem não pode fazer. Deus, Ele é maior do que qualquer coisa e objeto. Deus, Ele não tem limitação. Deus, Ele é. Deus, Ele sempre